Boa tarde a todos, aqui é o Flávio. Eu vou fazer aí uma análise de alguns ativos com efeito didático. Disclaimer aí, isso não representa uma recomendação de compra, é apenas uma orientação didática aí para alguns amigos. Inicialmente eu coloquei aqui o gráfico de PTBL3 Porto Belo no gráfico mensal. E o ativo, após ele sair de uma consolidação, que veio numa consolidação lateral mensal aqui, ele fez um amplo movimento que demorou, em 14 períodos, fez 50% de alta. Um movimento muito bom e foi o suficiente para tornar o ativo sobrecomprado. Longe das médias de 9 e de 20 períodos, bem esticado no período mensal. O período mensal não representa uma entrada, pelo contrário, ativo bem esticado. Em longas tendências isso pode acontecer por um período grande, isso aí. Vamos para o período semanal. No período semanal nós temos aqui uma tendência de alta. Eu costumo muito observar ciclos de mercado. Para mim, esse movimento que fez aqui representa um pivôzinho de alta, representa um pequeno pivô de alta. O fato de ter formado um topo, um fundo e a retomada, ele fez um movimento 1, 2 e 3. Eu considero que ele fez um movimento 1, 2 e 3, 4, 5, A, B, C. Isso não é exatamente desta maneira, não precisa ser justamente assim, deste modo, precisamente. O que importa realmente para mim aqui é a ideia do contexto da situação. Então aqui eu tenho um ciclo completo formado pelo meu padrão de visualização. Então, a partir do momento que ele fez essa região aqui, não chegou a fazer um topo aqui, mas ele configurou uma formação aqui de correção ABC e retomou o movimento de alta. Tá? Temos uma tendência de alta clara nesse ativo. Período semanal ele rompeu a região de topo e segue o movimento de alta, formando aqui dois candles semanais de indecisão. Temos dois candles de indecisão semanal aqui. Tá? O que é de se atentar é que o volume começou a diminuir a partir desses dois candles. A partir do momento, essas últimas 2 semanas nós tivemos volumes menores. Tá? Pelo período diário, nós temos ativo em tendência de alta, né? Vínhamos de uma tendência de alta, fez uma consolidação. Aqui não chegou a fazer um rompimento muito claro. Esse rompimento que fez aqui não foi um rompimento muito eficiente, mas fez um rompimentinho aqui nesse candle. Ele chegou a romper a região de resistência da máxima, nesse período aqui. Porém, o volume não foi muito forte e consolidou. Então, agora aguarda-se uma definição, ou romper nessa região para cima, romper na região de resistência para cima, ou romper na região de suporte para baixo, para saída da operação para quem estiver posicionado. O rompimento para cima aciona uma nova entrada, sabendo-se que nos períodos mais longos está bem esticado o stop curto na operação. Então, o rompimento dessa região aqui aciona uma entrada e eu colocaria o stop abaixo dessa região aqui. No caso dos 11,50, na região de 11,50 seria meu ponto de stop, caso do rompimento deste. Um outro ponto de colocar o stop seria na barra que fizer o rompimento, eu coloco abaixo da mínima da barra. Seria uma outra condição de colocar um stop mais justo. Próximo ativo é PEMAN 3. No período mensal, esse ativo ele está em uma região de resistência.
Por um longo período mensal, essa região foi trabalhada muito nesse período aqui, ó, todo esse período desde 2004, esse ativo ele está com o histórico ajustado. Então, desde 2004, ele manteve nessa região de preço. Nunca passou muito dessa região. Uma época que ele passou bastante, subiu, mas retornou. Então, temos aqui uma região de resistência muito importante desse ativo, que é essa região dos R$20 aqui. A superação dessa região tornaria interessante um posicionamento. Aí eu vou traçar uma linha a partir daqui que seria mais lógica com relação ao movimento. Ao ponto anterior ia ficar muito estranho uma linha de tendência aqui. Aqui nós teríamos uma linha de tendência. Este rompimento dessa linha de tendência na região dos R$30, que está bem distante do preço, seria um ponto onde começaria a demonstrar uma intenção do ativo de retomada para cima, mas aqui seria no período mensal. No período semanal, temos aqui, como vemos, temos uma região de consolidação que teve aqui embaixo, fez um movimento. Aqui eu vou traçar uma linha de tendência a partir desse ponto mais curto aqui. Então nós temos aqui um ponto interessante, né? Nem tem como traçar muita linha aqui, porque o ativo não fica muito tempo em tendência, tá? Ele fez um movimento bem expressivo aqui e retomou. Isso aqui deve ser compra do Barsi. O Barsi andou comprando ativo esses dias aí de novo, que ele gosta bastante desse ativo. Enfim, ativo subindo, fez uma correção até a região da média de 9 e agora está em correção por enquanto. Não temos um sinal de que cessou essa correção. A princípio estamos próximo da média de 9, que é uma região que eu considero suporte. Um suporte que eu considero mais importante é a região da média de 20 com a formação do topo anterior. Então aqui nós temos essa região de topo anterior aqui, junto com a média de 9. E aqui embaixo teria uma outra região mais importante também de suporte, que seria a região da média de 20 com outro topo. Enfim, um sinal de reversão no período mais curto aqui, ou no período semanal mesmo, uma reversão nesse ponto, sinalizaria uma intenção de retomada do movimento de alta. Vamos ver no período mais curto. No período diário, eu considero que ele fez aqui um ciclo de alta, onde formou um pivô de alta, fez um movimento e fez a sua correção ABC. No momento que ele sinalizar a parada dessa queda, sinalizar que parou de cair, não tem nem como traçar uma linha muito clara aqui. No momento que ele sinalizar aqui um rompimento, não tem nem como traçar uma linha de tendência, que o movimento não está muito claro na tendência de baixa aqui. A hora que ele sinalizar aqui um movimento expressivo que busque o próximo topo com o recuo e a retomada, ele sinalizaria uma possibilidade de início de um novo ciclo. Seria um ponto onde eu pensaria em tomar posição caso tivesse o objetivo de tomar posição nesse ativo. Próximo ativo, CEMIG 4. Período mensal, CEMIG se encontra em uma região de resistência bem importante, onde brigou bastante nesse período aí. Ela fez um movimento forte no ano de 2018, acho que foi a época da eleição, até essa região aqui dos 5 até os R$12 mais ou menos. E depois ela não passou mais daí até agora. Tentou romper e não foi. E agora avança novamente, porém agora nós temos um cenário de tendência de alta aqui. Ó. Fizemos um pivô de alta, estamos em tendência de alta, retomou até a média de 20 e agora segue. Essa região é uma região bem importante de resistência.
superando essa região aqui seria um ponto interessante para compras, apesar que já se encontra em uma nova tendência do mensal. Agora vamos pegar um período mais curto para tentar identificar uma entrada mais interessante aqui. Período semanal, notamos aqui que ele fez um movimento de alta com a sua correção do ciclo. Então nós tivemos aqui um ciclo de alta. Eu enxergo isso como um ciclo de alta. Mesmo que não é uma coisa tão clara, para mim ele fez um fundo nessa região aqui. Aqui praticamente fez o toque no mesmo ponto, né? Mas eu considero como um pivô de alta. E a retomada fez uma correção do ciclo. E aqui cessou o primeiro ciclo de alta. E agora nós tivemos não considero um pivô aqui. Fizemos um movimento de alta. Um recuo aqui e a retomada do semanal seria interessante para tomar uma posição. Não temos aqui um ponto claro de entrada nesse período semanal, mas sabemos que ele fez uma pernada, fez uma correção rápida na mesma semana até a média de 20 e já retomou. E pelo diário, se tem algo interessante pelo diário. Pelo diário, nós temos aqui um movimento que caracteriza um ciclo de alta. Este período aqui, para mim, isso aqui caracteriza um ciclo de alta. Seria interessante agora aqui um pivô de alta para retomada do movimento e superar essa região de 12,40 para poder superar essa resistência e retomar. Porém, tem uma próxima resistência logo acima. Eu acho que daria para tomar esse ativo no risco com essa condição, mas o ideal seria um recuo um pouco maior até essa região aqui desse suporte. Seria um ponto mais interessante. Então a possibilidade de formar um novo movimento aqui seria para mim muito melhor. Essa formação aqui, além de fazer essa formação, no período semanal, teríamos uma correção mais clara até essa região da média de 20, para depois retomar o movimento e formar um pivô mais claro aqui. Seria uma condição mais adequada para a tomada de decisão, nesse caso desse ativo. Então, considero que o semanal teria um ciclo aqui, este movimento de alta, uma correção deste movimento até essa região dos R$11 seria interessante, muito bacana para poder parar por aqui, formar uma base aqui e retomar o movimento para fazer um pivô de alta nessa região aqui e retomar o movimento de alta com uma clareza melhor. Porém, ainda não temos nada disso formado, temos um movimento de retomada apenas. Foi um movimento forte de alta, porém com pouco volume, isso na sexta-feira. O volume foi pequeno, mas a barra foi grande. Então, ou seja, foi um movimento forte, porém sem volume. Eu acompanharia o rompimento dessa região, permitiria novas entradas, e aí teríamos uma região de resistência nos 13,18 para ficar atento. O stop seria abaixo dessa região de fundo, 11,40 aproximadamente, com stop, ou a partir da barra que rompeu esse movimento, se houver uma barra rompendo isso daqui. Se a barra romper e ficar distante, um stop abaixo da mínima da barra também seria utilizado no meu caso, porém com um risco muito maior de ser acionado esse stop. Eu preferia que fosse mais claro esse movimento, para que depois retomasse um novo movimento de alta, para que desse uma entrada mais adequada, mais certa. O próximo ativo é Lame 4. Lame 4 fez um ciclo de alta e agora se encontra em uma correção ABC no período mensal. No período mensal temos uma correção ABC. Depois de uma região de consolidação aqui, vemos aqui uma região de consolidação, ele fez um movimento de alta. Vamos supor que eu possa considerar que aqui eu tenha formado um pivô de alta.
apesar que foi quase o mesmo patamar de preço, mas ele confirmou um pouquinho acima. Então ele fez praticamente um ciclo de alta e agora faz uma correção ABC. Eu tive informações que essa empresa está passando por uma fase ruim, por devido a decisões ruins que andou tomando. Então eu caracterizo que esse movimento de correção ABC não possa ser uma correção saudável do ativo, por conta de problemas que a empresa está enfrentando. No semanal nós temos aqui a sua tendência de baixa, caracterizada como tendência de baixa, não temos nenhum sinal de reversão para alta por enquanto. No diário é a mesma coisa, tendência de baixa sem uma característica para a alta, retomada de alta por enquanto. Ou seja, por ter caído muito está barato, não considero que está barato devido a problemas da empresa. Neste caso, eu descarto a possibilidade de o ativo estar barato. Próximo ativo é Taesa, TAE11. Gráfico mensal em tendência de alta. Tivemos uma boa tendência de alta, onde iniciou em 2014 e 88 períodos, fez aí seus 460%. Porém, continua em tendência de alta. Temos aí uma região de sobrecomprado, onde permaneceu um bom tempo, aliviou em março do ano passado com a crise que teve do Covid e a guerra do petróleo do ano passado. Retomou, bateu lá em cima de novo, houve um novo alívio e agora retoma lá para cima, para a região de sobrecomprada novamente. Ativo em forte tendência, são empresas que crescem continuamente, que têm uma receita boa, então elas costumam ter uma boa tendência de alta normalmente. Semanal em tendência de alta. Em tendência de alta, considero que tem um movimento bom de tendência de alta, corrigiu até sua média de 9, foi uma correção rápida dentro da semana e já retomou o movimento. Eu não caracterizaria isso aqui como um ponto claro de retomada, não, porque eu gosto quando ele forma uma correção mais, assenta melhor sobre a média para depois retomar. Mas vamos observar o período mais curto. A princípio aí ele está em uma tendência, uma pernada de alta, depois de uma tendência de alta está em uma pernada de alta. Eu não consideraria muito essa retomada para a média de 9 aí. Vamos ver no período diário se tem alguma coisa mais clara. Então, no período diário, eu já tenho uma característica de ciclo aqui. Eu tenho uma característica de um ciclo formado. Eu tenho um movimento onde fez um único movimento e retomou a alta. Porém, essa alta foi com bastante volume. Teve um volume bom, importante, sinalizando um interesse em retomada. Porém, eu gostaria que ele fizesse aquele movimento mais claro até a média de 9 e a média de 20 para poder retomar uma tendência após um alívio no preço. Mas, em todos os casos, aqui acho que o ideal seria o rompimento dessa região de topo e a formação do novo pivô, porque nós não temos mais uma tendência de alta aqui. Aqui a tendência de alta ela foi descaracterizada pela perda dessa região de fundo. Conforme ele vinha em topos e fundos ascendentes, ao momento de perder essa região de fundo, ele descaracterizou a tendência de alta. O ativo não se encontra mais em tendência de alta, está indefinida a tendência. O ideal seria a formação de um pivô de alta para confirmar uma nova tendência, mesmo que faça um topo, venha até a região do topo e faça um repique para corrigir e retome o movimento. Assim nós teríamos um movimento ascendente, confirmando a tendência, e o ideal seria acima dessa região de topo para caracterizar uma melhor segurança aí na compra do ativo. A região dos R$ 41 aproximadamente aí seria um ponto mais
seguro, mas isso se caracterizar uma reversão de tendência aqui, uma mudança de tendência de indefinida para tendência de alta. Valide 3 é o próximo ativo, mensal em tendência de baixa, porém fez uma consolidação aqui no fundo dessa tendência. Ele vinha em tendência de baixa, aqui tivemos a parada dessa tendência de baixa, onde formou uma consolidação em região de suporte, tá? É importante. Formou uma consolidação nessa região e agora faz o seu recuo até a média de 20 períodos. Traçando uma linha de tendência de baixa, não tem nenhuma linha muito clara de tendência. O ideal seria o rompimento dessa linha de tendência e o pullback para a retomada de alta, para que ficasse claro o movimento, mas isso no período mensal. Isso seria bem distante para ocorrer todo esse movimento. Vamos ver se no períodos mais curtos temos uns indicadores que formam uma característica melhor. Semanal, nós temos aqui o gráfico em uma tendência bem definida, o ativo tem um gráfico bem horrível de tendência, não tem uma tendência muito clara nesse ativo. Aqui fez um movimento de consolidação e encontra-se uma região de resistência. O rompimento dessa região aqui seria mais interessante aí para retomada do movimento de alta, o início de um movimento de alta. Última semana tivemos um volume forte na venda. Esse ativo não me interessa muito, não me mostra muito interesse não. Diário dele também não mostra muita coisa interessante, consolidado em região de topo, também não gostei muito do ativo. Eletrobras em tendência de alta. Eletrobras ele tem uma característica diferente, esse ativo. Esse ativo ele está aí uma das principais empresas para serem privatizadas pelo governo federal. Então, uma privatização desse ativo faria com que ele tivesse uma forte valorização. E a expectativa dessa privatização faz com que o ativo esteja subindo bastante nesse período, apesar de não ter sido muito forte desde março deste ano aqui, a mínima que teve uma valorização de 40%. Tendência de alta, últimos dias, vamos ver aqui no gráfico mensal, que eu não coloquei o gráfico mensal dele aqui. O gráfico mensal está mais bacana. Ele fez um movimento onde consolidou aqui lateralmente e rompeu essa consolidação lateral, fez o rompimento dessa consolidação lateral e segue em uma pernada de alta. Não temos ainda uma tendência de alta, ainda está indefinido. A princípio nós já tivemos o rompimento de um topo anterior. Para que tenha uma tendência de alta nesse ativo, é necessária a formação de um fundo que seja acima desse patamar de fundo. O ideal seria na região da média de 20 e a retomada desse movimento para alta. Mas por enquanto não temos uma pernada de alta. E essa pernada de alta pode demorar para acontecer. Esses ativos que têm uma expectativa de algum fato para ocorrer, ele pode representar aí um movimento mais amplo por conta da expectativa da privatização. O semanal, um amplo movimento de alta, não tem uma tendência definida ainda também, que só temos uma pernada de alta, não temos uma tendência, e o movimento ainda segue fluindo sem um sinal de reversão. Volume mais forte na última semana. Aproxima-se em região de resistência, na região dos R$42. É um ativo que a compra dele é por conta de expectativa da privatização. Não porque tem uma tendência, porque tem um motivo, porque tem isso, não. É uma especulação por conta da hora que sair a privatização, o ativo tem uma puxada forte no preço aí.
Próximo ativo seria Duratex. Duratex 3. Após aqui um movimento fez um ciclo de alta. Tivemos um movimento forte, onde pode ser caracterizado como uma correção ABC em um único movimento aqui em março do ano passado. Quando os movimentos são muito fortes, ele pode ser único, não precisa ser em zigue-zague. Então, tivemos aqui caracterizando um ciclo e um novo movimento de alta. Fez uma correção que lateral, não chegou a formar um fundo, mas eu considero isso aqui como se fosse um pivô de alta também. Não é um pivô claro, mas eu considero isso aqui como um sinal que representa o início de uma tendência. Então, no mensal, nós temos aqui caracterizando, no meu ponto de observação, no meu modo de observar, uma tendência de alta. Corrigindo, fazendo uma correção aqui nesse período. Semanal, aqui temos um ciclo um pouco mais claro, o movimento, onde fez um ciclo mais claro e fez um pivôzinho de alta, pequenininho aqui, que não está muito claro também. O movimento foi meio lateralizado e subiu, mas eu consideraria como um pequeno pivô. E agora corrige até a região do topo e a média de 9. Uma parada nessa região e retomada no preço é muito interessante para a entrada. Vamos ver o período diário se tem algum sinal mais claro. Período diário, nós temos aqui, fizemos um ciclo de alta e uma correção ABC desse ciclo que está ocorrendo aqui. Então, o principal sinal que eu olharia aqui, o primeiro sinal que eu olharia aqui seria um rompimento da linha de tendência de baixa. Eu prefiro quando faz esse rompimento e faz um pullback para depois retomar. Porém, eu não sei se o ativo vai fazer o pullback aqui, se ele vai fazer a correção lá em cima no topo e vai voltar. Então eu gosto de comprar quando ele aciona a linha de tendência de baixa. No momento onde já tenho caracterizado, vou até aproveitar esse ativo para falar um pouco mais dele, sobre a questão dos fractais. No mensal, nós temos aqui uma movimentação altista, não temos nada além disso. No semanal, nós já temos aqui a caracterização de um ciclo de alta e a formação de um novo ciclo aqui. Ou eu poderia considerar que este movimento é o 1, estamos fazendo o movimento 2 aqui, que seria uma coisa mais clara para se considerar, que a formação desse pivôzinho aqui não é muito claro. Então, quando não é muito claro, eu costumo assim, para evitar de não perder o movimento, eu caracterizo ele como se fosse para poder realizar uma entrada. Para mim, no período mais curto, ele vai estar caracterizando. Então, no caso aqui, esse seria o movimento onde eu caracterizaria o primeiro movimento do ativo, considerando que aqui nós tivemos uma correção ABC e uma consolidação dessa região aqui. Então, a partir do momento onde superou o topo anterior, eu começo a dar início, ou às vezes até no mesmo patamar do topo anterior. Só que o fundo tem que ser acima do fundo anterior. Então, isso é importante. Se o fundo vir nessa região aqui, eu ainda não vou caracterizar o início dessa tendência. Eu só vou caracterizar o início de uma onda 3 se ele formar um fundo acima dessa região, desse fundo anterior aqui embaixo. Aqui. Esse fundo aqui é o que eu marco agora para no início de um novo ciclo. Então eu tenho a caracterização aqui de um ciclo. Eu não sei se isso é claro para todos aí. Dizem que é uma análise subjetiva. Para mim não me importa se ele faz 1, 2, 3, 4, 5 ABC assim exatamente. O que importa é o conceito. Ele fez um movimento amplo e fez essa correção, mesmo que seja lateralizada, que caracterizou para mim uma correção ABC. Então aqui ele parou o movimento de alta. Então ele vinha em tendência de alta e ele parou esse movimento de alta. E aqui ele tentou a retomada, porém ele fez um fundo no mesmo patamar. Então aqui eu ainda não caracterizo que ele começou a tendência aqui.
por conta de ter feito, apesar que se levar em consideração a sombra, se eu levar em consideração a sombra, esse fundinho aqui, esse teve um fundinho um pouco acima, né? Então isso não importa tanto para mim. Essa que é a grande dificuldade que existe em análise de Elliott. Não tem uma razão, não, é aqui, não importa, isso não importa. O que importa é que ele vai engrenar uma tendência de alta aqui, eu vou comprar e vou carregar ele até ele mostrar para mim que ele formou um topo abaixo do topo anterior e acabou. A hora que ele formar um topo abaixo do topo anterior, ou que ele me representar um movimento muito esticado com relação ao período maior, né? Se eu colocar isso aqui no mensal, ele tiver uma perna do mensal onde estiver bem longe das médias, eu já começo a considerar a possibilidade de estar no fim desse ciclo. Tá? Então essa é a característica. Então aqui não importa se o movimento do pivô foi aqui, se vai ser aqui, isso não é tão importante, isso não é tão relevante. O que importa é o seguinte, o ativo está querendo ir para cima, não é isso que está acontecendo? Eu tenho uma região agora aqui parada, uma região de suporte, uma reversão aqui para alta, no período mais curto que eu estou olhando semanal, eu vou olhar no período mais curto, se eu esperar uma reversão aqui, eu vou ter que comprar aqui em cima, depois de 10% de alta, na região onde rompe a máxima desse candle da semana anterior aqui, ó, que eu tenho a máxima caracterizada em R$ 21,93, R$ 22, né? Então não seria 10%, mas seria mais de 5% aí de alta para que eu pudesse entrar no ativo, uma compra. Então é bacana observar uma situação dessa. Rompeu o topo, voltou para a média e região de suporte, opa, fico de olho. Ele pode vir até a média de 20 aqui, pode vir mais um pouquinho ainda, legal, não tem problema. Daqui retomou para cima, é compra. Aí, o que vai acontecer? Ele rompe para cima e faz mais um movimento de alta. Opa, fez um movimento de alta. Voltou até a média, retomou para cima de novo, é compra de novo. Então eu vou carregando esse movimento até quando? Até acabar. Até ele me mostrar a característica de que esse movimento chegou a um ponto onde caracteriza o final do ciclo, onde ele me forma um movimento muito esticado e ele me dá a entender que perdeu uma região importante. Isso é coisas subjetivas que se dizem. Porém, eu vou comprar por fatos objetivos. Qual? Corrigiu até a média de 9 ou a média de 20 e retomou alta, só que a retomada eu não vou comprar pelo semanal, eu vou comprar pelo diário ou pelos 60 minutos ou por qual que seja menor o período para aproveitar o filtro muito menor de reversão. Ou seja, eu não preciso comprar quando esse cara me sinalizar reversão, rompendo a máxima e fechando a máxima aqui a semana, fechar a semana, depois de uma semana, se ele fechar aqui em cima, eu perco o movimento. E outra, se eu comprar durante a semana e só porque rompeu a máxima, pode ser também? Pode ser. Mas eu prefiro comprar por período mais curto. Eu colocaria no diário agora aqui. Primeiro sinal, rompeu a linha de tendência, nós temos aqui região de resistência, temos as médias de 9, temos a média de 20, que vão servir como resistência também. Porém, é aquele negócio, o diário ele só vai me indicar que rompeu a linha de tendência. Então, se eu colocar nos 60 minutos aqui, olha que legal, 60 minutos já está me falando uma coisa mais interessante ainda, né? O que os 60 minutos está contando para mim aqui? Que ele já parou a queda. Ele está retomando ainda abaixo do topo anterior, tá? Mas ele já fez um fundo no mesmo patamar. Isso aqui é o primeiro sinal que eu tenho que a queda parou. Porém, aqui também teve isso, tá vendo? Só que ele foi e voltou para baixo. Então, ainda não me diz nada só porque fez esse fundo anterior aqui. O que seria interessante? Ele romper essa região ou ele formar um topo na mesma região, que é aquela consolidação da reversão do movimento. Ou seja, um candle ou dois candles no período maior está fazendo um processo de reversão no período mais curto. Então, o que seria legal? Rompimento para cima e um pullback
e o sinal de reversão para tomar esse ativo aqui. Isso seria o ponto mais característico para uma entrada mais segura, com stop mais curto e aproveitar o melhor movimento. Ou um pivôzinho de alta nessa região formado aqui abaixo mesmo desse topo, vir até o topo, voltar e fazer um pivô de alta aqui. Aí seria um ponto de compra mais seguro também pelos 60 minutos. Se eu puser no 15 minutos, vamos ver se eu tenho aqui uma indicação mais clara. O 15 minutos nós fizemos um topo nessa região, um fundo acima do fundo anterior. Aqui não caracterizou muito um topo, poderia até ter caracterizado aqui um topo nessa região quando fechou a mínima desse outro aqui. Temos aqui uma demonstração de barras mais fortes com volumes maiores do que o normal. Então temos uma característica querendo formar aqui uma reversãozinha. Um rompimento dessa região aqui caracterizaria próximo aí, ainda também não, porque seria o mesmo nível, né? Então, ou seja, não está claro ainda uma formação de tendência no período de 15 minutos. O ideal seria o rompimento dessa região de consolidação, já seria importante, onde eu tomaria minha primeira posição. Primeira posição eu tomaria no rompimento dessa região aqui, desse topo. Depois, vamos lá. Primeira posição seria o rompimento aqui. Eu vou até colocar aqui como resistência esse ponto aqui. Vamos supor que o rompimento daqui viesse até essa região aqui. Então, o rompimento aqui seria uma compra no risco. A primeira compra no risco que eu faria. Aí ele faria um movimento de alta. Vamos supor que ele viesse até essa região de resistência e retomasse. Um pullback até essa região aqui. Isso aí as médias já teriam se cruzado nos 60 minutos, de baixo para cima, e o ativo se aproximando da média de 20, região de topo anterior, um sinal onde me confirmasse um fundo aqui, um candle e um candle que rompesse a máxima desse candle anterior a nível de fechamento, isso seria para mim uma confirmação de um segundo ponto de entrada. Então, ou seja, no rompimento, faço uma compra de uma parte menor do que eu deveria fazer do meu total, 1/3 da posição. Esse rompimento e esse pullback com a confirmação desse fundo no fechamento desse candle, eu tomaria mais 1/3 da posição. E no rompimento do pivô, que seria nessa região aqui, eu tomaria mais 1/3 da posição. E meu stop ficaria abaixo dessa região, desse fundo aqui formado nessa região aqui. Isso aqui eu estou fazendo uma suposição. O mercado ele não vai fazer isso só porque eu falei que vai fazer isso. Ele pode vir até onde ele quiser aqui. Então, isso é uma suposição que eu consideraria ideal para a tomada de posições. Então, a primeira posição, rompimento da linha de tendência, eu tomo 1/3 da posição. Fazendo o pullback até a linha de tendência rompida, né, o pullback até essa linha de tendência rompida, região de topo anterior, e a formação de fundo aqui nessa região, eu tomo mais 1/3 da posição no risco de novo. E no rompimento do pivô, eu tomaria os outros 1/3 da posição. Ou seja, eu estou comprando aqui pelos 60 minutos, mas, poxa, eu não estava olhando o diário semanal. Na verdade, eu imagino que isso aqui vai fazer o movimento de um novo ciclo no diário. Pelo menos é a expectativa que eu tenho, que ele terminou um ciclo de alta, fez uma correção, né? Isso no período semanal. Eu tenho aqui um movimento onde caracteriza também uma retomada de um novo ciclo, início de um novo ciclo. Se eu conseguir acertar esse movimento como início de um novo ciclo semanal, pegando ele no comecinho, nem do diário, dos 60 minutos, no início de ciclo dos 60 minutos, eu estaria pegando o ativo na melhor fase do ciclo. Na melhor fase do ciclo.
Aí seria interessante eu carregar isso aqui até onde? Ele vai fazer uma onda 3 no semanal. Até onde seria essa onda 3? Se eu caracterizar que o pivô foi este movimento aqui, que eu poderia dizer, né? Vamos dizer que o pivô seria este movimento aqui, ó, que não está muito claro o zigue-zague dele, né? Se eu dissesse que foi aqui, ele já atingiu o alvo da onda 3 e está numa onda 4. Tá? Se eu dissesse que isso aqui foi um pivô, então ele atingiu o alvo próximo da região de 161,8 e está numa onda 4. Porém, eu acho que eu não caracterizaria dessa forma, não. Eu caracterizaria isso aqui como onda 1, 2 e a onda 3 a partir daqui. É subjetivo? É subjetivo. É uma coisa que cada um vai ver que isso aqui é um pivô, o outro vai ver que esse aqui é um vai ver que o pivô é esse ponto, o outro vai ver que o pivô é esse ponto. Não importa, para mim isso não importa se é aqui ou se é aqui. O que importa é que o sinal é característico para alta e se eu pegar este movimento, quando que eu vou ver que ele vai me identificar quando é o 4, quando é o 5, não me importa também. O que vai me importar é um movimento onde ele forma essa característica aqui. Ó. Ele subiu, ele fez um topo, retomou, né, aqui eu não diria nem aqui, vamos supor que ele fez um topo aqui, corrigiu até a média e retomou aqui. Isso aqui é um fundo. E aqui formou um novo topo abaixo do topo anterior. Isso aqui seria ponto de saída da operação para mim, porque encerrou o movimento de alta. Ah, mas foi curtinho aqui, nem andou mais para baixo e já foi para cima, ótimo. Não tem problema, eu pego de novo na retomada do movimento. Bom, enfim, a conclusão de Duratex é um ativo que eu acho que está bastante interessante para acompanhar, para observar o que vai acontecer no futuro dele aí e tomar uma decisão conforme for se desenhando aí. Agora vamos para o próximo, que é a Arezzo. Eu vou colocar primeiro no período mensal. O período mensal caracterizou um movimento de alta, onde fez aqui uma consolidação, ele perdeu a sua tendência e agora inicia um novo movimento aqui. Aqui ele caracterizou praticamente um ciclo de alta, porque ele interrompeu a tendência de alta, ele vinha em tendência de alta e interrompeu a tendência de alta. Isso aí para mim terminou um ciclo. Não foi claro? Não foi claro. Agora começou um novo ciclo de alta, temos uma pernada de alta apenas no mensal. Então vamos ver o semanal. Semanal nós temos uma tendência de alta, em momento algum ainda perdeu essa tendência. Aqui ele caracterizou um topo duplo, porque fez um candle abaixo desse topo aqui que fechou abaixo, então aqui para mim formou um topo. Porém, ainda vou considerar que ele está em tendência de alta. Eu não vou dar importância para essa correçãozinha, para esse topo aqui. Eu vou considerar como se o topo fosse a sombra aqui em cima, que ele passou do máximo e voltou. Então, pela lógica, eu posso considerar o corpo do candle aqui como um topo. Se eu tivesse posicionado, eu teria saído aqui e o ativo teria ido embora, formando aí a continuidade da tendência. Ou seja, a tendência continua de alta, ainda não tem um ponto de sinaliza o fim dessa tendência. Ele só deu uma enroscadinha aqui e retomou para cima. Então talvez essa enroscadinha aqui fosse o final de um ciclo para início do outro. Vamos ver aqui no diário. O diário já não está muito claro não, eu só tenho aqui uma característica que ele fez um pivô de alta. Aqui ele está rompendo o pivô de alta nessa condição, conjunto com o topo. Isso aqui aciona uma compra, pivô de alta aciona a compra. Eu gosto mais de comprar quando ele faz um movimento 1 e ele forma o topo acima do anterior e ele forma um topo, forma um fundo acima do fundo anterior, que é essa região aqui, e retoma. Eu gosto de comprar aqui. No fechamento do candle é mais certo, eu estaria comprando aqui, nessa região. Tá?
Às vezes se está próximo do fechamento, eu tomo até antes. Mas o ideal seria com fechamento. Então, essa retomada aqui, no rompimento do pivô, é outro ponto de compra. E o legal é que ele já fez um recuo e um alívio para retomar esse movimento. Ele não rompeu, veio lá de baixo e rompeu o topo. Então, se olharmos no período mais curto, que é os 60 minutos, vamos ver que ele fez o movimento, sentiu a resistência, recuou para depois romper. Agora, um ponto bom de compra seria se ele fizesse um pullback até essa região aqui nos 60 minutos. Ó. Fizesse uma correção até a média de 9 e parasse em cima da média de 9 nos 60 minutos para retomada. Seria um ponto mais adequado intraday para entradas. 15 minutos deve estar bem esticado, vamos ver. Ele caracteriza já um ciclo aqui para mim no 15 minutos. Agora, se ele vai fazer uma correçãozinha maior aqui e retomar, seria um ponto de compra mais interessante nessa região aqui. Mas caso não volte agora, dá para tomar o ativo porque ele rompeu no diário. Então, é um ponto onde ainda dá para caracterizar uma compra. O stop seria na região aqui dos R$ 79,00, R$ 79,50 seria um ponto de stop aqui onde eu colocaria por conta desse fundo aqui. Oi, mensal da Oi, temos aqui, nem dá para olhar muito o gráfico para trás, desceu demais, ela caracterizou aqui, a faca estava caindo de ponto e de repente a faca parou de cair, ela não caiu mais aqui, ela cessou a queda aqui. Cessou a queda aqui, fez um movimento de alta e um recuo até a região da média de 20. Na região da média de 20 aqui, um sinal de reversão, o período mensal seria interessante para a compra. Vamos ver os períodos menores se temos alguma característica mais interessante. Semanal, me caracteriza aqui uma tendência de baixa, está fazendo uma tendência de baixa. Na verdade, ele formou um ciclo e está em uma correção ABC. Isso para mim é claro, independente do modo de olhar exatamente como é que funciona, esse ciclo aqui para mim ele se torna claro. Porque o período maior falou isso para mim. Quem fala para mim o período curto é o período maior. Então esse período aqui me mostra que o período maior falou para mim que isso aqui era um ciclo. Como é que eu sei? Se eu olhar o mensal, eu sei que ele fez este movimento e este movimento. Então ele é um ciclo do período menor. Aqui eu tenho um pivôzinho e uma retomada com a correção ABC. Não é claro, por isso que é subjetivo. O conceito é mais importante, o contexto disso. Então, eu olho aqui, está em tendência de baixa no semanal, mas essa tendência de baixa é uma tendência de baixa ou é apenas uma correção do ciclo que está ocorrendo? Eu caracterizo nessa condição apenas uma correção do ciclo. Eu não me importo com essa tendência de baixa. Eu não tenho medo dessa tendência de baixa. Porque o período maior fala para mim que por enquanto é apenas uma correção natural. Então, nessa região da média de 20 do mensal, eu vou ficar muito atento, aonde no semanal também não. O semanal vai estar descendo ainda, na região do 1,40 aqui, ó. Ele vai estar descendo. Ele vai atingir um ponto de suporte aqui anterior, olha que legal, vai vir mais um ponto de suporte, uma região de suporte aqui. E eu vou olhar a reversão aonde? No diário ou nos 60 minutos. O diário está em tendência de baixa, tá, ó, uma coisa bem estranha aqui, fez um movimento aqui, ó, um topo, um fundo, um topo abaixo, um pivô, está indo mais um ciclo de alta para baixo. Ele fez um ciclo, ele fez uma correção ABC aqui, bem feia, que não é característica, fez um novo pivô de baixa, aqui não fez o pivô, mas fez aqui. Fez um fundo, fez um topo, fez um fundo e desceu o novo pivô de baixa. Isso é uma tendência de baixa, é uma tendência de baixa. Quando ele cessar essa tendência de baixa e fizer uma tendência de alta, no diário ele aciona a compra. Ou talvez até nos 60 minutos, na região do suporte do mensal,
eu posso considerar que uma reversão nos 60 minutos é confiável, mesmo que não seja confiável, nada é confiável no mercado. Eu vou confiar mais nela por condição de estar em um suporte do período muito acima, no mensal. O mensal em região de suporte, da média de 20 de fundo anterior, um fundinho aqui, nem foi um fundo aqui na verdade, que foi um movimento aqui, então eu não considero um fundo, né? Mas no período semanal ele vai ser um fundo. Então, ou seja, no mensal ele está sobre a média de 20, que eu considero ela muito importante. No semanal ele vai estar sobre uma região, na região de um suporte, que é esse fundo aqui, né? Isso na região do 1,40. Eu estou supondo que ali vai parar de descer. Tá? Se não parar de descer, eu não vou fazer nada, eu vou ficar somente observando. Aí eu vou para o período diário. Caso chegue nessa região do 1,40, ele pare por ali, na região da média de 20 do mensal. Ele pare por ali. O diário ainda não vai estar me dizendo nada, porque ele vai estar descendo. E uma reversão no período de 60 minutos seria um ponto bem interessante de entrada. Mas o que está acontecendo com o ativo também? Não é só isso que seria interessante olhar. O que está rolando pela empresa? Está rolando alguma coisa para estar descendo desse jeito? Às vezes a gente compra porque está numa correção do mensal, mas de repente está rolando alguma coisa com a empresa. Se tiver rolando alguma coisa com a empresa, ele não vai ser uma correção saudável do período mensal. É esse que é o grande problema. Está rolando alguma coisa na empresa, é importante ter essa consciência. Se não estiver rolando nada com a empresa, é só uma correção mesmo, período de mês crítico aí, que é mês de maio, tem umas turbulências aí no mês de maio, então pode cessar por ali. Agora, está rolando alguma coisa com a empresa, ela tinha uma expectativa de tal fato acontecer e agora não vai acontecer mais, esse fato, aí muda tudo o conceito da análise técnica. A análise técnica sozinha, ela funciona até, mas eu vou ter que esperar acionar uma nova tendência, me mostrar a intenção mais clara de alta, para que eu tome esse ativo. Agora, se eu sei que não está acontecendo nada com a empresa, eu já estou acompanhando o andamento do que está ocorrendo, eu vou ter uma tranquilidade maior em tomar lá em cima do suporte do mensal. Porque se eu pegar uma reversão do gráfico de 60 minutos em cima do suporte do mensal, eu vou pegar o ponto mais fino de entrada de uma nova tendência, ou seja, o ponto mais, o filtro mais curto que eu puder entrar, o período mais barato possível. Se eu esperar formar um pivô de alta no, vamos lá, o semanal ele está em tendência de baixa aqui porque ele está fazendo a correção ABC. Quando que seria o correto para uma compra aqui? Seria um pivô de alta no semanal, mas ele vai estar onde? Lá nos R$ 2? Então, ou seja, mas e se eu pegar isso no diário? Né? Porque, na verdade, o mensal que está em tendência de alta. Quem está em tendência de alta é o mensal. Quer dizer, tendência não, ele não está em tendência de alta ainda também. O mensal não está em tendência de alta. Nesse caso é um pouco mais complicado. Quando o mensal está em uma tendência de alta e corrige até a média de 20, eu tenho uma segurança muito maior de fazer essa operação no período mais curto. Neste caso, ainda não temos uma tendência de alta no mensal, só tivemos o primeiro sinal de uma possível reversão de tendência, que tem que parar aqui e tem que retomar o movimento. Primeira coisa. Mas para comprar aqui embaixo, eu tenho que comprar praticamente considerando o risco. E outra, o ideal seria se eu tivesse informações do que está ocorrendo com relação à empresa, para que tomasse uma compra mais segura. Essa é a minha característica, o meu modelo operacional aí de entrar em ativos. Então eu procuro pegar movimentos, olhar uma tendência de movimentos maiores e comprar ele por movimentos muito mais curtos, muito mais o filtro muito melhor de tendência. Muito bem, aí o objetivo aí
de olhar alguns ativos aí para os amigos que me pediram. Eu vou subir esse vídeo para o YouTube aí para ajudar aí na didática aí, pessoal. Um abraço a todos aí.